Então, mais uma vez, bom dia, né, para todos. Na, na aula passada, a gente, né, começou a ver os movimentos, né, ou a gente, né, pode chamar até de revoltas populares lá na Europa do século XIX. E, dando sequência a esse processo que a gente vai ter dentro do século XIX, nós vamos ter o processo que vai levar à unificação da Itália e da Alemanha. Ou seja, como vai surgir a Itália enquanto nação? Como vai surgir a Alemanha enquanto nação? Então, nós vamos ter esse processo de unificação da Itália e da Alemanha. É um assunto que eu gosto de sempre estar dizendo que a gente estuda a unificação da Itália e da Alemanha só para entender um pouquinho do que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Porque, assim, em termos de contribuição para a gente enquanto, né, sociedade, não vai ter essa importância toda, né? Algum efeito dentro daqui de nós, né? Vamos dizer assim, para nós brasileiros. Né? A Itália unificou, a Alemanha unificou. Falando em questão de Brasil, a influência é muito pouca. Apesar de que a gente tem, né, a vinda de italianos para cá, a vinda de alemães para cá, mas esse processo de unificação não vai, né, interferir diretamente. Mas a gente vai ver que esse processo vai levar justamente à Primeira Guerra Mundial. E aí sim, né, entra uma questão muito importante que é justamente essa, né, esse processo de unificação. Vamos dizer assim, como é que eles deixam de ser vários reinos e se tornam, né, uma nação, né, próspera, como é o caso da Alemanha, que hoje é uma das principais economias do mundo, que vai ter muita importância dentro do processo né, desse processo histórico, porque quando a gente fala de Alemanha, principalmente, a gente vai falar, né, da nação que causou um dos grandes movimentos, né, um dos grandes fatos históricos que nós temos na nossa história, que é a Primeira Guerra Mundial e depois também a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ver como é que chegou a isso. Então, a gente falou já da questão da origem de movimentos como, né, a gente viu o socialismo utópico, o socialismo científico, a gente falou do liberalismo, mas a gente vai ter também, né, dentro desse processo, a gente vai ter também a unificação da Itália e da Alemanha, que né, dando continuidade ao nosso conteúdo aí. Quando falar de unificação, né, de Itália e Alemanha, né, tá aí, ó, mudanças no xadrez político da Europa. Por quê? O mapa vai, né, modificar, nações vão desaparecer, como, por exemplo, a Prússia, que até esse momento era muito importante, né, vai unir-se com outros reinos, dando origem à Alemanha. A gente tinha um reino muito importante na Península Itálica, que é o reino de Piemonte, Sardênia, que também vai se unir com outros reinos, dando origem, no caso aí, à Itália. Mas vamos lá, né? Seguindo aqui, o que é que a gente vai ter? Vamos começar com a questão da Itália. A Itália está aqui, ó. Antecedentes. O que é que estava acontecendo antes? Como é que estava, né, organizada antes de Itália ser Itália como temos hoje? Lembrando da grande importância da região, principalmente, né, de sua influência a partir do Império Romano, né, que vai exercer uma influência muito grande na nossa história. Mas vamos ver como é que a Itália surge aí enquanto nação. Tá aí, ó, desafios para quem pretendesse promover a unificação italiana. O que é que tinha que fazer para poder conseguir esse processo de unificação? Primeira coisa, a Áustria dominava algumas regiões da Península Itálica. Então, quem quisesse, né, o grupo que quisesse liderar e organizar a unificação da Itália, teria que vencer o domínio austríaco dentro da Península Itálica. Como está aí, ó, controlava Veneza e a Lombardia, né? Então, duas regiões importantes lá da Península Itálica. Outra coisa, tinha que bater de frente com a Igreja Católica, porque existia, né, o que a gente chama de estados pontifícios. Nada mais, nada menos é que os territórios que pertenciam à Igreja Católica. Então, você teria que bater de frente com a Áustria e também enfrentar a Igreja Católica, caso quisesse unir esses reinos italianos aí. Então, para enfrentar essas duas questões, não seria tão simples. Então, primeiro desafio,
tomada a Áustria, regiões como a Lombardia e Veneza, e também, né, ter o poder para derrubar esse domínio que a Igreja Católica tinha nesses estados pontifícios, estados pertencentes à Igreja Católica. Né? Então, que ainda tinha a ajuda de Napoleão III da França. Então, a Itália, até 1850, ela estava dividida da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tinha o reino das duas Sicílias, tinha os estados pontifícios, como a gente já falou, que eram os estados que pertenciam à Igreja Católica. Tinha os ducados de Toscana, Parma e Módena. O reino de Piemonte e Sardenha, que era o principal reino, né, o maior reino, com a grande influência, né, de grandes comerciantes. Então, inclusive, eles é que vão liderar esse processo aí. Tinha o reino de Veneza e Lombardia, né, Veneza e Lombardia, que justamente eram duas regiões que formavam um reino, na verdade, que era ocupado pela Áustria. Então, né, estava bastante fragmentado, bastante dividido. Para unificar não seria uma coisa tão simples assim. Então, deveria haver um processo, todo um processo para poder unir esses vários reinos que estavam divididos aí, né, o que a gente tem hoje, né, como Itália. Então, aqui no mapa, né, a gente tem Piemonte, né, que é um dos principais reinos. Temos a Lombardia, que é uma região também muito importante, né? E os estados da Igreja, né, a gente pode observar aqui também. Ainda tinha, né, o reino das duas Sicílias aqui do lado. Né? E Sardenha, né, que formava um reino com Piemonte, né, está aqui, né, na parte, no Mar Tirreno. Então, assim, estava bastante fragmentada. Deveria haver esse processo de unificação. Como isso deveria ser feito? Vão surgir dois movimentos que vão liderar esse processo. Vamos falar primeiro de um movimento chamado de Risorgimento. O que foi esse Risorgimento? Né? Tá aí, o movimento liberal que dirigiu a luta pela unificação do país, dirigido pelo Conde Camilo de Cavour. O Conde Camilo de Cavour, ele vai liderar esse movimento, né, onde nós vamos ter o quê? Ele vai conseguir depois fazer essa unificação, inclusive Camilo de Cavour vai ficar conhecido como o pai da unidade italiana, como a gente tem aqui, né, no slide. Então, o pai da unidade italiana, justamente por ser ele um dos grandes nomes que vão liderar esse processo de unificação. Então, tem um movimento chamado Risorgimento que vai lutar por esse processo de unificação, né, da Itália, liderado por Camilo de Cavour. Temos o movimento dos Carbonários também. Esse movimento já não tinha uma característica liberal. Né? Eles tinham influência, né, republicana, monarquista, mas também tinham influência socialista. Então, era um grupo mais popular, vamos dizer assim, em relação ao grupo do Risorgimento, mas que também vai ser, né, um dos grupos que vão liderar esse processo aí de unificação. Então, tínhamos a Itália dividida em vários reinos, né? Então, não era uma questão, né? Não era unificado. Tínhamos o domínio da Igreja Católica em algumas regiões, tínhamos o domínio da Áustria em algumas regiões, e vão surgir movimentos que vão querer unificar a Itália. Um é o Risorgimento, o outro, o movimento dos Carbonários. A Itália vai ter uma grande aliada nesse processo aí, que é a Prússia. Né? A Itália não, desculpa, né? Os grupos que lutavam pela unificação da Itália vão ter o apoio da Prússia. A Prússia tinha interesse nesses processos de unificação porque ela também queria unificar a sua região, onde é a atual Alemanha. Então, esse pacto ítalo-prussiano vai ajudar, porque assim, porque a Prússia tinha interesse em derrotar a Áustria, que também tinha domínios lá na Alemanha. Né? Então, o que é que acontece? Esse pacto vai ser assinado em 1866, como tem aí no slide, né? Então vai fazer o quê? Vai ser um pacto entre a Prússia e os movimentos que lutavam pela unificação da Itália, é uma aliança militar, na verdade, para derrotar a Áustria
né, que tinha domínio sobre as regiões italianas, e também a França, que também tinha um certo domínio sobre algumas regiões também. Então, os movimentos que vão lutar pela unificação da Itália vão se unir à Prússia com o principal objetivo de derrotar a França, né, o domínio francês, e principalmente o domínio austríaco, certo? Por enquanto, tá tranquilo, né? Se tiverem alguma dúvida, já sabem, liga o microfone aí. Então, em 1861, vai começar esse processo de unificação. O interessante é que está aqui, ó, criado a partir do ataque de Garibaldi ao reino das duas Sicílias. Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi ele vai liderar esse processo, né, para dominar o reino das duas Sicílias. E ele tem acho que eu posso seguir, né? Giuseppe Garibaldi ele tem uma relação grande aqui com o Brasil, por quê? Porque ele vai ser um dos responsáveis aqui, né, num conflito chamado de Revolução Farroupilha, que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Então, ele era um revolucionário que saía em algumas regiões do mundo onde tinha, né, conflitos, ele estava lá para poder lutar, né, escolhia um lado, obviamente, e lutar por isso. Ele vai ter, né, inclusive, a participação aqui no Brasil. Mas ele também vai ser um dos que vai, né, lutar pelo processo de unificação da Itália. É tanto que está aqui, ó, criado a parte, né, o reino da Itália vai começar a surgir o quê? A partir do ataque de Garibaldi ao reino das duas Sicílias. Daí, ó, chefiando os camisas vermelhas, conquistou a capital Nápoles. A partir da conquista, né, da capital do reino das duas Sicílias, começa o processo de unificação da Itália, né? Então, liderado por Giuseppe Garibaldi. Tá aqui, ó, ao mesmo tempo, o que é que vai estar acontecendo? O Piemonte vai conquistar alguns, né, uma parte dos estados pontifícios. Então, uma parte importante, tá aí, ó, simultaneamente o Piemonte que ocupou a parte oriental dos estados pontifícios, ligando o norte ao sul da Itália. Então, estamos tendo o processo de unificação. O primeiro passo é dado a partir da conquista do reino das duas Sicílias. Depois, né, quando o Piemonte consegue conquistar a parte oriental, né, do reino, né, dos estados pontifícios, já dá mais um passo também. A gente vai ter ainda, né, a partir do momento que a Áustria entra em guerra com a Prússia, o que é que acontece? Facilita o domínio daquelas regiões austríacas. Por quê? Como ela teve que voltar a sua atenção para o conflito lá com a Prússia, que inclusive apoiava o apoio da unificação, né? Apoiava a unificação da Itália, né? Então a Áustria vai desviar sua atenção para a Prússia, devido ao conflito com a mesma, e vai facilitar com que aquelas áreas que eram dominadas por ela lá, né, onde vai virar a Itália, sejam unificadas também. Então, tá aí, ó, o conflito acelerou a unidade italiana. A aliança ítalo-prussiana venceu os austríacos, que tiveram que abrir mão do território de Veneza. Então, quando há essa guerra franco-prussiana lá em 1866, né, os movimentos de unificação da Itália vão aproveitar desse momento e vão acabar, né, anexando, juntando aí, né, vamos dizer assim, mais um reino. Então, formando ainda um estado mais unificado, que é o território de Veneza, que pertencia, né, à Áustria aí. E tá aqui, ó, a Itália renunciou, entretanto, às províncias de Tirol, Trentino e Istria,
que permaneceram sob o controle austríaco. Essas 3 regiões aí, né, essas 3 províncias, elas vão ser um dos motivos da Itália entrar na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Itália vai entrar na Primeira Guerra justamente querendo resolver essa questão, né? Alguns reinos que vão ficar sem ser unificados. Então, mais tarde, a gente vai voltar a falar disso aqui. Ainda falando da Guerra Franco-Prussiana, o que é que acontece? A França vai derrotar, né? A França derrota a Alemanha, e o que é que vai acabar acontecendo? Tá aqui, ó, a derrota da França, desculpa, gente, a Alemanha, né, a Prússia, que a gente já está chamando de Alemanha nesse caso aqui, vai derrotar a França, o que facilita com que aquelas regiões que eram dominadas pela França passem a ser unificadas também. Então, esse conflito com a Prússia, né, a Prússia vai lutar, né, entrar em conflito com a França e vai facilitar o domínio. Então, assim como a Áustria teve que ter atenção com a Prússia, a França também. E isso vai levar a um resultado que vai ser perder regiões lá onde viria a ser a Itália. Então, o que é que vai acabar acontecendo? Em 1870, surge, né, a Itália. Né? Então, surge, né, a Itália como, né, uma monarquia parlamentar, onde, né, nós temos o rei, mas também temos o parlamento, que é quem realmente governa. Aquela, né, famosa, né, história lá de que o rei reina, mas não governa. Né? Então, a gente tem o rei Vítor Emanuel II, que vai, né, que vai ser, né, o chefe maior, só que quem vai ser o primeiro-ministro vai ser, né, o conde, né, Camilo de Cavour, que é um dos líderes do processo de unificação da Itália. Então, ele lidera esse processo, após, né, a unificação, ele se torna o primeiro-ministro. Então, quem governa realmente é o conde Cavour. Então, a Itália vai ser unificada, né, a partir desse processo aí. O que é que vai ficar dependência? Uma questão: algumas regiões ainda vão estar sobre, né, o domínio austríaco. Como eu falei, Tirol, Trentino e Istria. E isso vai levar a Itália, né, a entrar na Primeira Guerra Mundial. Vamos tratar dessa questão quando a gente falar de Primeira Guerra Mundial. Outra questão é que a igreja ainda ficou com domínio de algumas regiões, né, a chamada questão romana. Está aqui, ó, após a anexação de Roma, Pio IX exilou-se na Catedral de São Pedro e não reconheceu o novo Estado. O problema perdurou até 1929. 1929 é o ano em que Mussolini vai fazer um acordo com a igreja, né? Quando Mussolini torna-se, né, o governante da Itália. Outra questão que a gente vai tratar mais na frente também, que é quando a gente trata aí, né, do fascismo, é justamente um acordo que Mussolini faz com a Igreja Católica para poder ter o apoio da mesma. E, né, quando é criado o Estado do Vaticano, que é, né, como se fosse um país que está dentro de uma cidade. Isso, né? O Estado do Vaticano fica dentro da cidade de Roma. Né? Então, a partir desse tratado, chama Tratado de Latrão. Então, duas pendências vão, né, permanecer, que vão ser resolvidas, né, após a Primeira Guerra Mundial e também durante o período aí dos regimes totalitários, que a gente vai tratar mais na frente também. Então, aí é o processo de unificação, né, da Itália. Mas vamos agora falar da Alemanha. Alguém falou alguma coisa aí? Eu, por favor. Diga. Jonas. Pode falar. Mas também foi para que eles queriam que a Catedral Católica lá reconhecesse a Mussolini como como uma região, né? Aceitasse ele como região. Aí, tanto que fizeram um Não, Mussolini acordo não é uma dando... região, não. Mussolini é um governante. Não, Né? reconhecesse ele como uma região, o local dele, Mussolini, religião, essas coisas. Porque eles não Então, aceitavam. Aí faziam um acordo dando o território Vaticano, para que o eles Tratado de ocupassem. Latrão vai resolver essa questão aí, por quê? Porque aquela área ali,
né, que era parte dos estados pontifícios, vai estar, né, sendo fonte de disputa. Então, o que é que faz? Para acabar com essa questão, Mussolini, vamos dizer assim, meio que dá à Igreja Católica essa região onde, né, vai ser hoje o Estado do Vaticano. Beleza? Para reconhecer como uma região, né? O Vaticano é um país, é uma nação, né? Muito pequenininha, mas é. Ela se autogoverna, não é dominada, não é governada pela Itália. Então, bora seguir, né? Confederação Germânica. Quando for tendo dúvida, faz igual o Jonathan aí, viu, galera? Pode, liga o microfone e pergunta. Então, bora ver aí como é que vai surgir a Alemanha enquanto nação. Né? Eu estou só de olho aqui no relógio, né? Mas eu acho que a gente tem tempo. Confederação Germânica. O que é que a gente vai ter? Primeira coisa, ela vai ser criada a partir do Congresso de Viena, lá em 1815. Só que veja como é que estava dividida a Alemanha, né? Que ainda não era Alemanha. 39 estados. Quem liderava essas áreas eram a Áustria, né? E aí tinha a Prússia como o maior estado, né? Desses 39 estados, a gente tinha a Prússia com destaque, né? Por ser o maior e o principal. Só que, né? Eram 39. E quem tinha um poder maior era a Áustria. Veja que a Áustria tinha um domínio sobre algumas regiões da Itália também, que a gente acabou de estudar. E tem também o domínio sobre algumas regiões da Alemanha. Tá aí, ó, Prússia e Áustria disputavam, assim, a hegemonia sobre a confederação. Então, tínhamos uma disputa entre Prússia e Áustria. É tanto que eles vão entrar no conflito, né? A Guerra a Guerra Austro-Prussiana. Né? Então, a gente vai ter um conflito entre a Áustria e a Prússia. Né? É tanto que quando há esse conflito, alguns estados lá da Itália aproveitam para poder se unificar. Então, mas bora lá, bora deixar quieto agora a Itália, vamos só focar na questão da Alemanha. Então, temos o quê? Deixa eu passar aqui. Em 1848, né, que é um ano muito importante na Europa, né, que é conhecido, né, que tem um movimento conhecido como Primavera dos Povos. O que é que a gente vai ter? Dentro da Alemanha, dentro do que viria a ser a Alemanha, também vamos ter esses movimentos. Então, vai ser um momento dentro da Europa em que muitas, né, nações, muitos povos vão se revoltar contra o domínio, né, de governos autoritários ou contra o domínio de povos que eles não consideravam, né, como fazendo parte de sua cultura e tudo mais. Então, eles não aceitavam. Como a Áustria dominava alguns estados do que viria a ser a Alemanha, vai acontecer isso também. Tá aí, ó, as rebeliões de 1848 enfraqueceram os projetos constitucionais e parlamentares, fortaleceram os grupos que defendiam a guerra contra a Áustria como estratégia para a unificação. Então, a partir de 1848, a gente vai ter o quê? Um processo, né, um início de um movimento, grupos vão começar a se organizar para tirar o domínio austríaco, né, dessas regiões aí. E tá aqui, ó, o nacionalismo enfraqueceu os defensores da integração da Áustria através da participação no parlamento. O sentimento de nacionalismo, né, que é até um sentimento é um patriotismo mais exagerado, né? Então, quando você tem um sentimento nacionalista, você chega a ser xenófobo. Então, esse sentimento vai frustrar a ideia da Áustria, né, de participar, de ter decisões, de estar presente dentro, né, dessas regiões, né, lá da atual Alemanha. Então, é um movimento que vai, vamos dizer assim, ó, nós somos um povo que temos características comuns e porque estamos, né, sendo dominados pela Áustria, apesar de ter ainda também, né, uma aproximação cultural, né, entre a Áustria e o que viria a ser a Alemanha. Tá aqui, ó, passos para a unificação, a criação, né, do Zollverein em 1834. O que, né,
esses overrais seria o quê? Seria, né, esse Estado alemão aí, né, essa nação. Extinguiu as tarifas alfandegárias entre os Estados alemães, dinamizando suas economias. Os reinos do que viria a ser a Alemanha acabam com as taxas de impostos, né? Por exemplo, não tinha mais, né, que pagar imposto para vender o produto, né, de uma região para outra, de um reino para o outro, né, de um estado, né, nesses 39 estados que tinha aí. Então, quem foi o grande beneficiado com isso foi a Prússia, né, que era o principal, né, estado desses 39 que tinha aí. Então, acaba com essas tarifas alfandegárias, que já, né, já é algo interessante para esse processo de unificação. Temos aqui, né, os estados alemães antes da unificação. Veja que a Prússia é o maior deles, né? Então, a Prússia é quem vai dominar. Então, veja que a principal cidade alemã hoje está aqui também, né? Que é Berlim. Então, está dentro da Prússia. Se vocês observarem, a Prússia ainda tem uma outra partezinha aqui, ó, né, do território. Então, a Prússia era aqui, esse reino, né? E tinha várias outras regiões, né? Então, tem uma aqui chamada Alsácia-Lorena, que a gente vai falar dela também na Primeira Guerra Mundial, que é uma disputa entre a Alemanha e a França, mas lá na frente a gente fala. Oi? Isso tem a ver com a guerra franco-prussiana? Não, né? Tem, sim. Ah, tá. Foi na Guerra Franco-Prussiana que a Prússia tomou da França a Alsácia-Lorena, né? Mas a gente vai abordar isso mais na frente aí, certo? Quando a gente falar da Primeira Guerra Mundial. Guerra dos Ducados, em 1864. Tá aqui, ó. A Prússia tomou de volta as províncias de Holstein e essa província que vocês estão vendo aqui, essa aqui, né? Quem quiser pronunciar o nome aí depois me diga. De populações alemãs, né? Mas sob controle dinamarquês desde o Congresso de Viena. Então, vai começar o processo de tomada das regiões que estavam dominadas por outros povos e fazer esse processo de unificação. A paz de Viena, olha esse segundo tópico aí, garantiu a reincorporação dos ducados ao território alemão. O Congresso de Viena, né, que vai, né, ser realizado para redefinir algumas questões dentro da Europa, né, é como se fosse uma reunião entre as principais nações da época para, né, resolver algumas pendências territoriais. Então, vai garantir essa incorporação aí. Aí temos, né, a Guerra Franco-Prussiana. O que é que vai acabar acontecendo? Está aqui, ó, a Áustria entrou no conflito, né, ficando o episódio conhecido como Guerra das 7 Semanas. Né? Então, a Guerra Austro-Prussiana. Cuidado para não confundir, porque houve também a Guerra Franco-Prussiana. Franco-Prussiana, França e Prússia. Austro-Prussiana, né? Obviamente, Áustria e Prússia. O que é que vai acabar, né, acontecendo? Então, há esse conflito. Dentro desse processo, a gente tem o Tratado de Praga, que reconheceu o fim da Confederação Germânica e a entrega de Veneza aos italianos. Então, a Áustria vai perder a Veneza, né, devido a esse conflito. Então, veja que a Prússia interfere diretamente no processo de unificação da Itália. Tá? Mas, voltando para a Alemanha, está aqui. Só um minuto. Em 1869, está aqui, o trono espanhol ficou vago, devendo ser ocupado por Leopoldo Hohenzollern, esse negócio aí, um primo de Guilherme I da Prússia. Napoleão III vetou Leopoldo, criando uma tensão que foi habitualmente explorada por Bismarck, primeiro-ministro prussiano. Então, bora entender isso aqui. O trono da Espanha ficou vago, tá? E seria ocupado por um parente, né, do governante da Prússia. Só que Napoleão III, tá, não vai aceitar. Napoleão III, que era da França. Tá? Então, veja toda essa confusão que vai acontecer aí. França,
né? Espanha, Prússia, né? Tudo nesse meio aí. E o que é que vai acabar acontecendo? Otto von Bismarck, que era prussiano, vai aproveitar, né? O primeiro-ministro prussiano, ele vai aproveitar desse impasse para, né, se sobressair. O que é que acontece daqui? Os Estados alemães uniram-se contra a França, né, derrotando na Batalha de Sedan. Então, os reinos alemães se unem para derrotar a França. Né? Então, na Guerra Franco-Prussiana. Então, já temos o outro conflito aí. Tudo isso vai levar a quê? Daqui, ó. Em janeiro de 1871, Guilherme I foi coroado imperador do Segundo Reich, em Versalhes. Reich, em alemão, reino, né? Então, é como se fosse o segundo reino formado lá, né, da Alemanha. E está aqui, ó, a Alemanha conquistou da França a Alsácia-Lorena, uma região rica em ferro e carvão mineral. E, né, teve uma indenização de 5 bilhões de francos. É muito dinheiro para a época aí. Essa questão da Alsácia-Lorena nós vamos tratar mais tarde, certo? E em 1900 está aqui, ó, a Alemanha já superava a Itália na produção de aço. Isso, quando a Alemanha se unifica em 1871, ela a partir daí vai começar ainda mais a crescer, né, em termos econômicos, né, a questão industrial, né, a produção industrial vai superar, né, vai superar inclusive da Inglaterra. A Alemanha vai produzir muito, como produz aí né, o aço, por exemplo, mais do que a Inglaterra. Então, a gente vai ter a Alemanha surgindo como uma grande potência que vai bater de frente e ultrapassar a própria Inglaterra. E vai querer dominar áreas que pertenciam à Inglaterra. Consequência, Primeira Guerra Mundial. Né? Tudo isso aqui, por isso que eu estou dizendo que é importante para a gente chegar à Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o processo de unificação da Itália e da Alemanha, certo? Então, é um conteúdo que, assim, é um pouco confuso, né? Mas a gente vai, né? A partir do momento que vai vendo, né? A gente vai tirando, né? Tirando essas dúvidas que a gente tem. Então, para tirar essas dúvidas, só a partir de leitura, eu vou ver algumas questões e vou passar para vocês, para a gente, né, resolver também na próxima aula relacionado a esse conteúdo aí, para ver se a gente, né, tira algumas dúvidas. Depois eu passo para vocês quais questões serão. Então, rapidinho aí, eu tenho 3 minutinhos. Cadê? Deixa eu fazer a chamada aqui. Pode ligar o microfone aí, galera. Quem quiser fazer pergunta. Vou fazer a chamada aqui rapidão. Hoje é 26. A Lana tá aí? Ana Luísa? Caio? Pessoal, a Lana tá aqui, viu? Responde. Christian? Daniele? Diego tá aí, né? Presente. Diogo? Eduardo Gama? Tô aqui. Eduardo Machado? Aqui. Érica? Presente. Gutenberg? Jalisson? Jamile? Jonatas tá aí, né? Kevin?
Lácio? Presente. Lara? Presente. Larissa? Presente. Lucas Marques? Patrick? Presente. Pedro Dila? Presente. Pedro Henrique? Raquel? Presente. Sandriele? Presente. Sérgio? Thaleson? Tauan? Presente. Tiago? Presente. E Vitória. Então, galera, valeu. Fiquem com Deus. Então, dê uma lida no capítulo, que eu passo as informações para vocês depois, viu?